Olá, quero saudar você e sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra para nós adentrarmos em seu lar para falarmos sobre as coisas de Deus. Nesse tempo tão difícil, não é verdade? Nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você porque estamos convencidos de que a palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Ainda mais no programa de hoje, em que o pastor Hernandes vai compartilhar conosco o tema Não tenha medo, tenha fé. Nós trocarmos o medo pela fé é um grande desafio nesses nossos dias. Então reúna a família, quem sabe você mande uma mensagem para um parente pelo WhatsApp e diga, olha, você precisa ouvir a mensagem que o reverendo Hernandes vai pregar hoje no programa Cada Dia. Faça isso, ainda dá tempo. O programa Cada Dia é um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. O templo está localizado na Avenida Dr. Laerte Gonçalves, 561, no bairro Santa Mônica. E é uma parceria com Luz para o Caminho. A Luz para o Caminho é uma produtora missionária que produz conteúdo para o nosso enlevo espiritual, para a expansão do reino de Deus. E você precisa conhecer a cada dia esse ministério tão importante para o cristianismo. Então fique atento, vamos ouvir a mensagem da parte de Deus para nós, para o nosso enlevo espiritual. Pastor Hernandes, que coisa boa, muito obrigado. Estamos aqui prontos para receber essa ministração da palavra de Deus. Muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus o use agora. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito bem, gente, eu quero trazer da parte de Deus uma palavra para o seu coração. E quero usar o texto de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Esse texto registra o episódio de Jesus com os seus discípulos atravessando o mar da Galileia, e diz a Escritura que Jesus entra no barco e dá uma ordem para os discípulos: passemos para outra margem. E Jesus vai para a popa do barco, pega um travesseiro, deita e dorme. Ele era perfeitamente homem, havia ensinado as parábolas do reino todo aquele dia e estava exausto. Enquanto caminhavam, diz a Bíblia que, surpreendentemente, uma tempestade os colhe e os discípulos tentam resolver o problema e não conseguem. Então, diante daquele cenário tão adverso, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus Cristo se levanta, repreende o vento, repreende o mar e a grande bonança. Então Jesus se dirige a eles assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E então eles, diante daquele milagre extraordinário, olham uns para os outros perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de me deter apenas nesta questão, da pergunta de Jesus a eles: por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? A grande questão, meus queridos, é que nós também somos colhidos pelas tempestades da vida. Elas são inevitáveis, chegam para todos, para ricos, para pobres, para doutores, para analfabetos, para jovens, para velhos, para crentes e descrentes. A vida não é um parque de diversões. Nós não estamos blindados. Somos colhidos também por adversidades. Pessoas piedosas também são infectadas com a Covid-19, são hospitalizadas, são entubadas, enfrentam também a morte. A grande questão é que nós estamos expostos a todas essas intempéries e vicissitudes da vida. As tempestades
elas são não só inevitáveis, mas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem aviso prévio, transtornam a nossa vida, botam a nossa agenda de ponta cabeça. Nesse tempo de pandemia, quantas viagens não foram canceladas? Quantas conferências não tiveram que ser reagendadas? Quantos templos fechados? Quantos encontros que não aconteceram? Fomos surpreendidos. Mas mais do que isso, as tempestades são inadministráveis. Perdemos o controle. Perdemos o poder de estar com o leme da história da nossa vida em nossas próprias mãos. O dinheiro não resolveu, o poder econômico, político, científico não resolveram. Ficamos à mercê da crise. Então, é nesse momento que nós, reconhecendo a nossa fragilidade, precisamos recorrer a Jesus. Ele está no controle. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele pode nos fortalecer na crise. Ele pode nos acalmar o coração e também acalmar as circunstâncias que conspiram contra nós. Hoje, o Senhor Jesus Cristo pode aquietar a sua alma. Hoje, o Senhor Jesus Cristo pode enxugar as suas lágrimas. Hoje, o Senhor Jesus Cristo é poderoso para debelar as crises que mostram para você a sua carranca. Hoje o Senhor Jesus Cristo pode perdoar você, curar você, restaurar você e trazer bonança para a sua alma. Então, o Senhor Jesus pergunta aos discípulos depois que o mar se acalmou, que o vento se aquietou: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? A grande pergunta é por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, o destino deles não era o fundo do mar, era outra margem. Porque promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Segundo lugar, eles deviam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus. Jesus estava com eles. Jesus é o Criador do céu, da terra, do mar. A criatura não pode ser maior do que o Criador e a criatura não pode desafiar o Criador. Se Jesus estava dentro daquele barco, aquele barco não podia naufragar. Você não precisa ter medo diante das crises da vida, porque Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Terceiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo naquele barco e você pode até perguntar, mas será que Jesus sabia que a tempestade viria? E a resposta clara é: certamente. E se Jesus sabia que a tempestade viria, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança no meio da tempestade. Paz é você saber que, apesar da pandemia, Deus não deixou de ser Deus, de ser o seu Deus e de estar no controle de todas as coisas. Finalmente, eles deviam ter fé e não medo, por causa do poder de Jesus. É curioso que esse texto esteja dentro de um contexto onde Jesus acalma o mar. No capítulo 5, Jesus liberta o endemoniado em Gadara. No capítulo 5, Jesus cura uma mulher com 12 anos de enfermidade, esvaindo-se em sangue, numa hemorragia crônica. No capítulo 5, Jesus ressuscita a filha única de Jairo, revelando que ele tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, poder sobre a morte. Na verdade, diz a Bíblia que Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra.
Ele tem todo o poder. E se Ele tem todo o poder, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Então, hoje você pode colocar seus medos nas mãos de Jesus. Hoje você pode colocar suas limitações nas mãos de Jesus. Hoje você pode colocar sua vida nas mãos de Jesus. Seu casamento nas mãos de Jesus. Seus filhos nas mãos de Jesus. Sua família nas mãos de Jesus. O destino da sua vida nas mãos de Jesus. Você não precisa viver prisioneiro do medo. Você pode viver nas asas da fé. Você pode confiar, porque Ele merece confiança. Ele nunca decepcionou ninguém. Ele nunca desamparou aqueles que nele esperam. Ele nunca jogou fora aqueles que vêm a Ele. Hoje, agora, você pode descobrir a bênção da segurança em Jesus, porque você não precisa ter medo, você pode ter fé. Agora mesmo eu quero convidar o pastor Ricardo Mota para encerrar o nosso programa, e ele tem uma palavra preciosa para lhe dar antes de orar conosco. Então vamos receber o pastor. Muito bom, obrigado. Louvamos a Deus por essa mensagem bíblica tão maravilhosa, nesse tempo em que o medo permeia o nosso coração. Mas que coisa boa, pastor. Muito obrigado. Eu espero que o Espírito Santo de Deus use essa mensagem Amém. Para alcançar aqueles que estão nos acompanhando. Amém. Você que está nos acompanhando aqui no programa Cada Dia, eu gostaria de convidar você para fazer um curso bíblico, o curso Visão Panorâmica da Bíblia e da História. É um dos cursos que o pastor Hernandes tem ministrado e você pode fazer esse curso sem sair da sua casa e você vai estudar não só a questão bíblica, mas da história, começando em Gênesis e vindo até os nossos dias, estudando sobre a história da redenção. É um trabalho maravilhoso, edificante, em que você vai certamente ter uma visão clara das Escrituras Sagradas, da história, que é importantíssimo, e também esta história da nossa redenção, começando em Gênesis e vindo até os nossos dias. Nós louvamos a Deus pela Luz para o Caminho, essa produtora missionária que tem abençoado tanto a nossa vida e a nossa família, a igreja, a expansão do reino de Deus. Muito bem, nós vamos terminando o nosso programa de hoje. Quero convidar você para participar da 6ª Igreja Presbiteriana. Já voltamos, pastor Hernandes. Coisa boa. Agora o culto presencial, todo domingo às 17 horas. Glória a Deus, que maravilha. Pastor. Uma bênção. Maravilha. Bom, vamos orar, pastor Hernandes. Vamos. Poderia conduzir a Deus em oração, encerrando o nosso programa de hoje. Com prazer. Vamos orar juntos, gente. Deus amado, nossa gratidão por estarmos juntos aqui e oramos para que Tu abençoes as pessoas que estão nos acompanhando. Amém. Que elas sejam consoladas pelo Teu Espírito, mediante a Tua Palavra, e que as pessoas que estão agora nos acompanhando possam acolher a Tua Palavra e vencer o medo, Bem. alimentando na alma aquela fé que vem do Teu trono. Deus amado, também rogamos-Te para que estas pessoas possam buscar o abrigo da Tua casa e encontrar nela a Tua Palavra viva e poderosa. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Até sábado que vem, se Deus permitir, às 10h15. Até lá. Abraço, gente. Fica com Deus.